Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e o assunto de hoje é preposições. Então, vamos lá, preposições. Vocês acham que não tem nada para estudar de preposições? Olha quanta coisa tem de preposições. Então, primeiro, preposição serve para quê? Preposição é um elemento de coesão. Mas então, qual é a diferença de conjunção? Conjunção também serve para fazer a coesão. Bom, preposição subordina sempre. As conjunções ligam, essencialmente, orações. Preposições ligam termos simples, subordinam um termo simples a outro termo simples. Então, vamos lá, palavras invariáveis que ligam dois termos, subordinando um antecedente ao outro, que é o consequente. Então, a gente tem aqui, olha, o necessito, é verbo, né? Necessita. Quem necessita, necessita de. Então, esse termo chocolate vai passar, então, a ficar conectado com o necessito por conta dessa preposição. Então, o termo subordinado, que é o termo que começa com a preposição, se liga ao outro, né? Ao antecedente. A mesma coisa se eu tiver um substantivo, ou no caso aqui, um adjetivo. Então, quem está alheio a alguma coisa. Então, essa preposição a aqui é pedida pelo verbo e esse tudo, então, fica subordinado ao adjetivo. Bom, então esse é o princípio da subordinação. A gente não tem só subordinação como quando a gente tem orações subordinadas. A gente tem subordinação quando a gente tem termos simples e subordina um ao outro. Ou seja, necessito, o verbo normalmente é o núcleo do predicado, o verbo de ação é o núcleo do predicado, e aí ele rege o outro termo. E esse termo, então, é um termo subordinado. Então, a gente tem relações de subordinação no período simples e no período composto. Tá? No período composto, a subordinação se dá por meio das conjunções. No período simples, a subordinação se dá por meio das preposições. Tá? Vamos lá, então, as classificações. A gente tem duas classificações em relação à preposição. Primeiro, são as preposições essenciais, ou seja, são aquelas preposições que não são mais nada na vida. Elas são apenas preposições. São aquelas que a gente aprende na escola, que o professor às vezes obriga a decorar, e tem gente que sabe até musiquinha, enfim, antes, até, e blá, né, vai por aí fora. Então, são as palavras que só funcionam como preposição. Então, ante, após, com, até, contra, desde, em, para, perante, traz. Tá? É importante que esse traz aqui, que é preposição, muitas vezes a pessoa esquece que é preposição e aí acha que é uma outra coisa qualquer, parece um advérbio, né? Não é, traz é preposição. Ele serve para subordinar um termo ao outro. Ele pode até começar um adjunto adverbial, mas ele não tem função sintática. Essa palavra é apenas preposição. E reparem que ela escreve com S, tá? Traz é bem diferente do verbo trazer, aquelas questões de homonímia, o mesmo som, mas a escrita é diferente. Então, guardem isso, esse traz com S aqui acentuado é preposição, tá? Vamos continuar. Aqui agora, as acidentais. O próprio nome já está dizendo, né? Quer dizer, elas são acidentais. Elas não são preposições, mas podem funcionar como preposições. Ora, qual é o mecanismo da língua que permite esse funcionamento? A derivação imprópria, a conversão, o fato de você poder usar uma classe gramatical no lugar de outra classe gramatical. Né? Fica uma coisa assim meio ajambrada, meio, meio arrumada, mas é um mecanismo possível. Então a gente tem palavras como afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, que são, por exemplo, conjunções, às vezes advérbios, enfim, que são colocados aqui no uso de preposição. Esse como, por exemplo, é muito usado para começar aposto que exemplifica. Você diz assim, os dois times cariocas de futebol, como, sei lá, o Fluminense e o Vasco. Então, esse como que está servindo para exemplificar os times de futebol, que então vai começar um aposto que vai vir entre vírgulas, né? Os times cariocas, como, né? Esse e aquele.
Esse como que começa o aposto não é conjunção, porque esses são dois termos simples. Como é que eu vou chamar então ele? Preposição, tá? Conjunção é para orações. Então, se esse como estiver começando um termo simples, ele é preposição, tá? Bom, uma coisa que é importante lembrar também é que muitas vezes existe uma diferença entre o uso da preposição essencial e o uso da preposição acidental do ponto de vista da formalidade. Isso acontece com a preposição de e o que, quando o que é usado como preposição. Então, se eu tenho aqui uma locução verbal, olha, temos de estudar, o temos aqui e o estudar fazem um conjunto. Então, são dois verbos, mas funcionam como se fossem um só. E aí eu tenho uma locução verbal. Ora, o que liga esses dois verbos? Uma preposição, né? A preposição liga dois termos simples. Então, temos e o estudar são verbos formando a locução, o de é preposição. Ora, o que acontece quando a gente diz temos que estudar? A mesma coisa. Esse que aqui também está funcionando como uma preposição. Agora, quando a gente usa o que, vocês lembram que o que tem uma porção de funções sintáticas. Quer dizer, funções sintáticas não, ele tem poucas funções sintáticas, mas ele tem muita classificação morfológica, né? O que pode ser uma porção de coisas. E aí, justamente, não precisa ser preposição, né? Existem inúmeras preposições que são essenciais. Então, se existe uma preposição essencial para ocupar o espaço daquela que o que está ocupando, então vai haver uma diferença na formalidade. Então, a preposição de, o uso da preposição de com as locuções verbais vai ser um uso formal, norma culta, tá? E o uso do que como preposição vai ser vai caracterizar um uso informal. Então, numa questão, por exemplo, que você tenha que marcar o item em que não haja marcas de oralidade, em que não haja informalidade, você não pode, você tem que prestar atenção nisso daqui. Então, se a gente estiver lá, nós temos que fazer, você já sabe, isso é marca de oralidade. Por quê? Porque existe uma preposição essencial que ocupa aquela função. Então, a gente pode usar as preposições acidentais quando não existe uma preposição para ser usada, né? Naquele caso, naquele exemplo que eu falei antes, times de futebol carioca, vírgula, como o Fluminense e o Vasco, vírgula. O que a gente poderia colocar no lugar do como? O a, o até, o ante, o traz? Nada. Aí eu sou obrigada a usar o como, porque não existe uma outra preposição acidental para substituir aquele como. Aí não tem jeito, aí a norma culta é usar a preposição acidental. Mas, se a gente tiver uma preposição essencial para ser usada, como é o caso do de, usar o que é informalidade, tá bom? Não é norma culta. Então, prestar atenção nesse de e nesse que aqui na locução, tá? Que a gente faz essa diferença de registro formal, registro informal. Bom, aí agora eu separei para vocês os valores, os sentidos. Nos concursos isso é muito cobrado, né? Qual é o sentido das preposições? Qual é o valor das preposições? Existem preposições que não têm sentido algum. Por exemplo, quando a gente viu ali o necessitar. Quem necessita, necessita de. Quem concorda, concorda com. Quem se refere a. E assim por diante, né? Então, existem verbos e determinados substantivos, adjetivos, que obrigam uma determinada preposição. Quem está alheio a. E assim por diante, né? Resistente a. Essas preposições que são obrigatórias, porque são uma exigência gramatical, são chamadas de preposições relacionais, tá? São essas daqui, as preposições relacionais. Elas são empregadas como uma exigência gramatical, ou seja, elas são obrigatórias. E aí, se o verbo obriga o emprego dessa preposição, ela não vai contribuir com o sentido, ela é apenas uma preposição que vai subordinar um termo a outro, só.
Então ela faz uma relação entre um termo e outro termo. Ela não acrescenta sentido algum àquele termo. Então, quem concorda, concorda com, né? Tá aqui. Quem se refere a. Quem gosta, gosta de. Essas preposições não vão acrescentar sentido. Você fala, eu gosto de chocolate. Qual é o valor dessa preposição de? Nenhum. Ela não tem um valor, ela não tem um sentido. O valor dela é um valor relacional. Ela só serve para relacionar, para juntar. Agora, se eu pego uma outra conjunção que não é uma outra preposição que não é obrigatória, não é obrigada pelo verbo, aí ela vai trazer então uma contribuição de sentido. Por exemplo, o verbo viajar. Quem viaja, viaja com, é a mesma relação que eu faço do concordar? Quem concorda, concorda com. Quem viaja, viaja com. Aí vocês vão dizer, não. Quem concorda, concorda com. Mas quem viaja, pode viajar com, pode viajar de, pode viajar as, pode viajar para. Então, existem uma porção de preposições que podem ser acrescentadas nesse termo em relação ao verbo viajar. E aí, cada uma delas vai ter um sentido diferente. Sentido de companhia, sentido de modo, sentido de finalidade, sentido de causa, de consequência e assim por diante. Essas preposições, então, que não são pedidas pelas palavras antecedentes, né, pelos verbos, pelos substantivos, né, por exemplo, essas preposições acrescentam sentido, acrescentam uma noção, né? Então, se acrescentam uma noção, como é que é o nome delas? São preposições nocionais. Então, ela pode ter um valor nocional. Então, por exemplo, viajei com você. Aqui o com está introduzindo a ideia de companhia, na companhia de quem você viajou, o outro viajou. Agora, se eu falo viajei com cuidado, esse com não é igual a esse com. O primeiro com traz a ideia de companhia, o segundo com traz a ideia de modo, né? Prestou muita atenção, foi muito atencioso, foi muito cuidadoso, né? Então, traz uma ideia de modo. Assim como eu falo viagem de férias. Viagem de férias é diferente de viagem a trabalho. Então, a preposição vai mudar as finalidades, né? Vai mudar o sentido em relação àquela palavra viagem. Tá? Então, essas preposições trazem um sentido que as outras relacionais não têm, tá bom? E aí, para a gente fechar essa noção, olha só. Quais são as funções sintáticas? Então, já que eu estou falando de que preposição começa uma função sintática, como é que eu sei quais são as preposições que começam funções sintáticas com esse valor relacional? Ora, quais são as funções sintáticas que começam obrigatoriamente por preposição? Essas aqui. Deixa eu pegar meu amarelinho. Objeto indireto. O objeto indireto obrigatoriamente começa com preposição. O complemento nominal também obrigatoriamente começa com preposição. E aí vale a pena lembrar que o objeto indireto e o complemento nominal têm a mesma natureza. A diferença de transitividade, a diferença é que o objeto indireto completa verbo, ele é um complemento verbal, e o complemento nominal completa nome, substantivos, adjetivos e advérbios. Mas a natureza, a relação de transitividade é a mesma, né? Mas aí depois vocês procurem no site a aula de sintaxe, né, de complementos. E o último que a gente tem, o agente da passiva. Tá? Que vai começar sempre pela preposição por, pela preposição de. Então, o jornal foi lido por milhões de pessoas. Aquele por vai indicar o agente da ação. Então, vai estar lá, 90% dos casos, aquela preposição por obrigatória. Então, esses três termos, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva, são as funções sintáticas que obrigatoriamente começam com preposição e, portanto, nenhuma das preposições que começar esses termos nenhuma das preposições vai ter sentido.
Tá legal? Elas vão ser apenas elementos de coesão sem acréscimo de sentido. Já as nocionais, que a gente já falou aqui que tem o acréscimo de sentido, né? Quais são as funções sintáticas, então, que começam com essas preposições que trazem sentido? São os adjuntos, são os termos acessórios. Como eles não são uma exigência gramatical, porque eles são termos acessórios, eles apenas contribuem com o sentido. Repare na questão do nome, são termos acessórios, né? Você põe um vestido preto, você põe, sei lá, uma blusa, uma camisa branca, e aí os acessórios que você vai botar não vai fazer toda a diferença na roupa básica? Então o termo acessório não é a principal coisa, né? Mas faz uma diferença danada em relação de contribuição de sentido, daquilo que você quer significar com aquela roupa. O mesmo sentido do acessório é o que a gente vai ter aqui na frase. Você pode dizer assim, o menino saiu, pronto. Mas você pode enfeitar esse substantivo menino, o menino de óculos, o menino alto, o menino inteligente, o menino com espinhas, sei lá. Você pode enfeitar, né? Você pode acrescentar uma série de sentidos para que aquele termo menino fique mais significativo. Esse é o sentido do termo acessório, tá? Então, os termos acessórios vão ter preposições nocionais. Que termos acessórios são esses? O adjunto adnominal, que é o termo acessório do nome, por isso é adnominal, é o termo acessório do nome. E a gente tem o adjunto adverbial, que é o termo acessório do verbo, tá? Então, as preposições relacionais não trazem sentido algum e começam o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. As preposições nocionais acrescentam sentido e começam o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, tá? Mas eu trouxe uma observação para vocês, que é a respeito de uma outra função sintática, que não leva a preposição, que ela não precisa de preposição, é um termo simples, direto, e aí a gente vai chamar de um objeto direto, um complemento direto em relação ao verbo, não precisa de nada no meio do caminho para ligar aquele substantivo àquele verbo, mas a gente pode acrescentar preposição para dar sentido, para aumentar o sentido. Então reparem só, é o que a gente vai chamar de objeto direto preposicionado. Então olhem só, o verbo amar. Deixa eu marcar aqui então a outra função que pode aparecer com a preposição. Não é obrigatória a preposição, mas se aparecer você já sabe que vai ter algum sentido. Reparem nisso daqui. Ó, o verbo amar. O verbo amar é transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Eu amo meus filhos, eu amo meus livros, meu cachorro, enfim. Você ama alguém, alguma coisa. O verbo é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Mas, normalmente, quando o objeto é um objeto assim, de importância, as pessoas acabam querendo aumentar a importância do termo objeto. Vamos ser mais claros. O termo objeto é um termo integrante. O termo essencial da frase é o sujeito. Então, o objeto, semanticamente falando, é sempre um termo de menor valor, já que o essencial, o principal, é o sujeito, né? Então, o objeto ele é menos importante do que o sujeito. Mas reparem quando a gente diz assim, amo a Deus. Na cabeça das pessoas, que não vão, claro, raciocinar de forma sintática, né? Deus é muito mais importante do que o sujeito que está falando, do que o eu. Semanticamente é assim, mas sintaticamente, Deus aí está ocupando uma função de objeto, ou seja, de um posto sintático de menos importância. E aí o que as pessoas fazem? Não, vamos então valorizar esse objeto. E aí tasca a preposição. Então essa preposição aqui, essa preposição a, ela não é obrigatória do verbo amar, não é. Mas sempre que está ligada a esse substantivo, a preposição aparece, amar a Deus, né? Então devemos amar a Deus, enfim. Essa preposição aparece.
Ora, como é que eu vou chamar então essa preposição? Ela vai ser uma preposição relacional? Não, porque ela não é obrigatória. Ela vai ser uma preposição nocional. Por quê? Porque acrescenta um sentido de intensidade. Ela valoriza, ela enfatiza o objeto. Então, ela tem sentido. Se ela tem sentido, ela é uma preposição nocional. Tá? Então, os casos de preposição obrigatória que trazem sentido estão aqui no adjunto adnominal e no adjunto adverbial. O objeto direto preposicionado não traz uma preposição obrigatória, mas quando ela aparece, a gente já sabe que é para dar sentido. Tá? Quem ajuda, ajuda alguém. Eu ajudo minha família, eu ajudo meu vizinho, eu ajudo as pessoas carentes. Verbo transitivo direto. Mas, frequentemente, as pessoas não usam a preposição. Nós devemos ajudar aos outros. As pessoas muitas vezes usam essa preposição. Essa preposição é obrigatória? Não. Então, qual é o sentido que ela vai ter? O sentido de ênfase. O objeto passou a ser um objeto indireto? Não. É um objeto direto, só que preposicionado, porque aquela preposição tem sentido. O sentido de valorizar aquele objeto, o substantivo que vai ser o núcleo do objeto. Tá bom? O que mais a gente tem aqui? As locuções prepositivas. Tudo tem locução, né? Vocês estão acompanhando aí no site, nas aulas, vocês estão vendo que tudo tem preposição, né? Tudo tem locução. Então, adjetivo tem locução adjetiva. Verbo tem locução verbal. Conjunção tem locução conjuntiva. Preposição vai ter locução prepositiva, claro. Qual é a diferença, então, disso? O que a gente chama de locução? A gente chama de locução quando a gente tem duas palavras ou três palavras formando um conjunto, né, gramatical. Então, preposição a gente tem de. De é preposição. Né? Com é preposição. Até é preposição. Mas se eu digo aqui, abaixo de, isso é preposição? É, mas é formada com duas palavras. Então, a gente vai chamar de locução prepositiva, tá? Então, o abaixo aqui, quando vem acompanhado com o de, vira preposição. Se você diz assim, fulano está, sei lá, na empresa, está abaixo de ciclano. Então, abaixo de é preposição, tá? Então, o termo pode ser um termo adverbial, mas a preposição não é só o de, é o que vem antes do de também. E reparem que a maior parte das preposições, com as locuções, tem a preposição de. Abaixo de, acima de, à custa de, a fim de, além de, ao lado de, ao redor de, repararam? Através de acordo com, depois de, embaixo de, em cima de, em vez de, graças a, junto a, longe de. Então, graças a Deus isso aconteceu. Graças à preposição, tá? Graças é o que? Substantivo, locução prepositiva, tá? Prestem atenção nisso. Então, nas locuções prepositivas, as preposições essenciais vêm sempre no final, tá? Sempre por último. E aí eu coloquei a observação para não confundir com advérbio, né? Porque tem coisas aqui que vão lembrar o advérbio. O através sozinho é advérbio, o abaixo sozinho é advérbio, tá? Mas junto com a preposição passa a formar a locução prepositiva. Não confundir a locução adverbial, que começa com a preposição, com a locução prepositiva. Então, olha, de repente, diante de, repara que a preposição trocou de lugar? Então, são duas locuções que representam classes gramaticais diferentes. A classe gramatical, quando ela começa com a preposição, de repente, é uma locução adverbial, é um advérbio. Diante de, termina com a preposição, é uma preposição, uma locução prepositiva, tá? Então, os advérbios, os adjuntos adnominais começam com preposição. As locuções prepositivas terminam com as preposições essenciais, tá bom?
Um exemplo de como é que isso daqui pode ser cobrado em concurso, né? Para vocês vão ver aí no site uma porção de questões a esse respeito. Então, para ilustrar esse finalzinho da aula, a questão é assim, vem desses dois retirados do texto, né? Essas duas frases, esses dois trechinhos. A esperança vem do sul e vem no café que produzimos. Né? Então, repara, a esperança ela vem de algum lugar. A gente já imagina, então, que esse termo é um adjunto adverbial e aí a gente já sabe que essa preposição de tem sentido. Né? Vem no café, porque, reparem, o verbo vir, ele não pede preposição de. Quem vem, vem de, quem vem, vem em. Quem vem, vem. E aí a seguir vai ter um sentido diferente, né? Um advérbio diferente. Então, nos versos em análise, foram destacadas contrações de preposições. O que são contrações? Contrações é um fenômeno, vamos dizer assim, da língua, que junta preposições com artigos. Existem as combinações e existem as contrações de preposições mais artigos. Quando a gente tem combinação, a gente tem preposição que soma com um artigo, como se fosse uma composição por justaposição. Por exemplo, ao, a mais o, pum. Né? Não houve perda nenhuma, é uma combinação de preposição mais artigo. O resto é contração. De, no, ó. O que existe aqui nessa contração? Preposição de mais artigo o. O que existe nessa contração? Preposição em mais artigo o. Então, quando há contração, existe perda. O de sumiu, o é daqui sumiu também. Então, quando junta e tem perda, é contração. Quando junta e não tem perda, é combinação. Então, vamos lá. Foram destacadas contrações de preposições mais artigos. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os valores semânticos que elas introduzem. O que são valores semânticos? Os sentidos, tá? Os sentidos. Então, aquele do tem um sentido de quê? De lugar. E vem no café que produzimos, vem por meio do café que produzimos, né? Não vem dentro do café, vem através do café, por meio do café. Então, a gente vai ter lugar e meio, respectivamente, lugar e meio, tá? Então ele vem, a esperança vem do sul para cá e vem por meio do café que produzimos, tá? Bom, e a última questão que eu trouxe aqui para vocês, quer dizer, o último comentário aqui é dessa última questão. O trecho em que a preposição em negrito introduz a mesma noção, e aí já sabe, mesma noção, mesmo valor, mesmo sentido, mesma ideia, mesma circunstância, enfim, tudo isso diz respeito à ideia, ao sentido. A mesma noção da preposição destacada aí na luta para melhorar. Ora, esse para aqui traz uma ideia de finalidade. Você luta, mas você luta com que finalidade? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Você quer melhorar. Então, lutar para melhorar, lutar a fim de melhorar, com o objetivo de melhorar, traz uma ideia de finalidade. Então, aquele para e, normalmente, a preposição para, que começa os adjuntos adverbiais e as orações adverbiais, traz esse sentido de finalidade, tá? Fiquem atentos já para esse para. E aí a gente tem que procurar, então, esse sentido de finalidade nos itens. O jogador com o boné. Com o boné traz ideia de finalidade? Não. A equipe de que falo é aquela. Traz ideia de finalidade? Também não. A busca por recordes move o atleta. Aí a gente já pensa assim, bom, esse por tem cara de finalidade. A busca para alcançar recordes, tá? A busca a fim de, com a finalidade de melhorar a marca dele e alcançar recordes. Então, esse por deve ser finalidade. Aí a gente, claro, vê os outros. A atitude do diretor foi contra não é finalidade. Ele andou até a casa, também não é finalidade. Pronto, esse por aqui, que tem uma série de sentidos,
Nesse caso, tem o mesmo sentido daquele para, que é o sentido de finalidade. Tá legal? Então, esse raciocínio vocês têm que fazer, porque existem preposições que trazem sentidos e os sentidos são muito diversos, tá? São muito diversos. Procurem na gramática, procurem nos livros, enfim, na internet, vocês vão ver assim, inúmeros, 100 valores de preposições diferentes. Tem uma porção deles, tá bom? Bom, por hoje então é só. Até a próxima.